Já sentiu o seu telemóvel a vibrar no bolso e quando foi ver não havia nada, nenhuma notificação? O seu cérebro inventou aquela sensação e isso tem um nome e também diz muito sobre a sua relação com o digital. Neste episódio de Pensar com o Coração, vamos falar sobre nomofobia e a síndrome da vibração fantasma. Assista ao episódio. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Pensar com o Coração. O meu nome é Lili Andrade, eu sou psicóloga clínica e estarei consigo neste podcast para descomplicar a psicologia, explorarmos as profundezas da mente, descobrirmos novas perspectivas e cultivar o bem-estar. Vamos a isso? Alguma vez sentiu o telemóvel a vibrar no bolso e quando foi ver não havia nada, nenhuma mensagem, nenhuma notificação, nenhuma chamada, só silêncio? E se isso já lhe aconteceu, e aposto que sim, não está sozinho. Não é distração, nem é confusão. É o seu cérebro a inventar aquela sensação. Neste episódio de Pensar com o Coração, vamos falar sobre dois fenómenos que a ciência já lhes atribuiu um nome: a nomofobia e a síndrome da vibração fantasma. Mais importante do que os nomes, vamos falar sobre o que é que eles nos dizem sobre a nossa relação com o digital, sobre a nossa relação com a ansiedade e como é que nós podemos recuperar aqui algum controlo sobre a nossa própria mente. Antes de entrarmos nestes fenómenos propriamente ditos, vamos olhar para o cenário em que todos nós vivemos. Neste momento, quase toda a gente no mundo tem um dispositivo móvel. Portugal não é exceção. Portanto, praticamente toda a gente que nós conhecemos tem um dispositivo móvel. Isso é incrível, é o acesso à tecnologia que nos permite ter acesso à informação, à comunicação, à aprendizagem, aproximou-nos de quem está mais longe, dá-nos autonomia, liberdade, conectividade. Só que há um outro lado desta moeda que precisamos de olhar um bocadinho mais para ela. Um estudo recente conduzido na Universidade da Beira Interior, portanto cá em Portugal, com 305 adultos portugueses, mostrou que 60,9%, ou seja, cerca de 60% das pessoas, apresentam sinais de adição à internet. Quase 2/3 das pessoas. E ainda mais revelador é que 92,5% apresentam distress psicológico, ou seja, que há algum impacto ao nível da saúde mental. Sendo que mais de 1/3 tem níveis elevados ou muito elevados de distress. Não estamos a falar apenas de números, estamos a falar de pessoas reais com telemóveis na mão que sentem que algo não está bem, mas muitas vezes não conseguem identificar o porquê. E é aí que entram então estes dois fenómenos que vamos explorar hoje. Vamos começar com algo que provavelmente já sentiu e talvez não tenha encontrado uma explicação. E trata-se da síndrome da vibração fantasma, em inglês Phantom Vibration Syndrome. E é exatamente o que o nome diz, a sensação de que o telemóvel vibrou, quando na realidade não vibrou nada. Este fenómeno não foi identificado há pouco tempo, foi identificado em 1996 por Scott Adams e ele chamou a este fenómeno então o Phantom Pager Syndrome, porque na altura eram os pagers que se usava e então as pessoas tinham esta sensação de que o pager tinha vibrado. Com o tempo, este termo foi ganhando outros nomes, como Ring Anxiety, Vibra Anxiety, False Alarm, até que em 2012 ficou aqui oficialmente definido como a síndrome da vibração fantasma. Mas não queria que nos focássemos no nome, porque o mais importante aqui é o mecanismo. Então, quando nós vivemos com o telemóvel constantemente em modo de vibração, porque não podemos interromper uma reunião, uma aula ou jantar, então colocamos nesse modo, o que é que o nosso cérebro começa a fazer? Começa a criar uma memória física desse estímulo. Uma espécie de registro neurológico dessa sensação de vibração que se torna
cada vez mais familiar, cada vez mais esperada, que o próprio cérebro começa a antecipar notificações que ainda não chegaram. Temos um estudo que foi conduzido na Malásia com 381 estudantes universitários e que demonstrou que quase metade, cerca de 49%, já experimentou a síndrome da vibração fantasma. E quais são os fatores que mais a provocam? Usar o telemóvel constantemente em modo de vibração e trazê-lo no bolso da frente encostado ao corpo. Outros estudos internacionais chegam ainda a valores superiores. Por exemplo, 77% dos estudantes universitários nos Estados Unidos já sentiram esta síndrome da vibração fantasma. E, no Paquistão, por exemplo, 72,7% dos profissionais de saúde também já o sentiram. Ou seja, é mais comum do que aquilo que nós pensamos. E a questão é qual é o impacto. Então, quando o cérebro começa a inventar estímulos, mesmo que táteis, isto acaba por ser um sinal de que o nosso sistema nervoso está em estado de alerta constante, em hipervigilância, à espera de algo que nunca para de esperar. O outro fenómeno que quero trazer aqui chama-se nomofobia. Vem de no mobile phobia, o medo irracional e desproporcionado de ficar sem telemóvel. Nós não estamos a falar de ficar sem bateria e ficar chateado por causa disso. Estamos a falar de sentir ansiedade real, desconforto físico, irritabilidade intensa quando a pessoa não tem o telemóvel consigo, quando não tem sinal, quando não consegue aceder à internet. O DSM descreve a nomofobia como uma ansiedade excessiva e irracional associada ao afastamento ou perda do dispositivo móvel. Ilderim, na sua investigação, identificou 4 dimensões desta fobia. A primeira, o medo de não conseguir comunicar, portanto não poder receber, não estar a receber mensagens, não estar acessível. Segunda, a perda de conectividade, portanto o desconforto de estar fora das redes sociais, fora do mundo online, não é? E a sensação de FOMO. A terceira, não conseguir aceder à informação, portanto o stress de não poder pesquisar algo no imediato. E a quarta, abdicar da comodidade, portanto, evitar situações do mundo real, precisamente porque o telemóvel as substituiu. Existem comportamentos muito concretos que a caracterizam. Dormir com o telemóvel na cama, andar sempre com o carregador na carteira ou consigo por precaução, evitar sítios com fraco sinal de rede, verificar o telemóvel mesmo em locais completamente ou contextos completamente inadequados. E existe uma ligação direta com a saúde mental. Portanto, pessoas com maior nomofobia apresentam mais ansiedade, depressão, insónia e dificuldades de concentração. Ainda sobre a pesquisa da Universidade da Beira Interior, mostrou que os jovens entre os 18 e os 19 anos são os que pontuam mais alto em nomofobia e são também os que reportam mais sintomatologia ansiosa e depressiva. Porquê? Porque para muitos jovens o telemóvel não é apenas uma ferramenta. É um mecanismo de proteção, um mecanismo de fuga, uma estratégia para gerir o stress, a solidão, a insegurança. Só que é uma estratégia que raramente resolve o problema e acaba por, com o tempo, agravar esse problema. Talvez esteja aqui a perguntar, a esta altura deste episódio, onde é que está a linha entre o uso normal e o problema. É uma pergunta válida, muito legítima, porque todos nós usamos o telemóvel, quer a título pessoal, quer a título profissional. Ninguém quer ficar sem bateria. E a questão é que isso não nos torna todos nomofóbicos. A linha está no impacto funcional, ou seja, começa a considerar-se impactante quando interfere com o sono, com as relações, com o desempenho, com a paz, a calma interior. E aqui os dados são claros. Ainda o mesmo estudo feito cá em Portugal demonstra que a dependência do smartphone é um preditor mais forte da sintomatologia depressiva e também mais forte da sintomatologia ansiosa. Ou seja, quanto maior a nossa dependência do telemóvel, de um smartphone, maior então aqui é o risco da presença de sintomatologia ansiosa ou depressiva. Não é apenas uma correlação, é um preditor que é estatisticamente significativo.
E faz sentido, porque quanto mais tempo nós passamos ao telemóvel, nós evitamos o contacto social presencial, o que dificulta-nos na nossa corregulação emocional. Diminuímos a prática de exercício físico e a própria luz azul dos ecrãs perturbam o nosso sono. Então nós criamos também aqui um ciclo de verificação, para além disto, que vai manter o nosso sistema nervoso hipervigilante, constantemente ativado. E quando nós tentamos parar neste ciclo, não é, surge aqui esta ansiedade do afastamento. E existe uma outra dimensão que também é importante trazer para aqui, que é muitas pessoas usam o telemóvel para o smartphone para escapar a emoções difíceis. Se nós pensarmos no doom scroll, não é? Aquele scroll infinito, estarmos a ver seguidamente o nosso feed, não é? Os vídeos, o conteúdo que nos aparece automaticamente, quer seja no Instagram, no TikTok, em que rede for, as notificações, tudo isto funciona como uma espécie de anestésico emocional temporário. Mas estas emoções, como a ansiedade e a tristeza ou outras, elas não precisam de ser anestesiadas, elas precisam de ser acolhidas e de ser integradas também. E o telemóvel distrai-nos disso, afasta-nos disso. Fazendo agora uma pausa para convidá-lo para uma reflexão. Não é um diagnóstico, é apenas um momento para parar e ser honesto consigo próprio. Então, pense nos últimos dias. Quantas vezes verificou o seu telemóvel sem razão aparente, só por hábito? Quantas vezes foi buscá-lo enquanto estava a conversar com alguém? Quantas vezes se sentiu ansioso quando não sabia onde estava o seu telemóvel? Já teve aquela sensação de eu preciso de ver o telemóvel mesmo sem ouvir qualquer notificação? Já ficou inquieto porque o sinal estava fraco, a bateria estava a acabar ou simplesmente não tinha o telemóvel à mão? Já sentiu uma vibração que não existiu? Se respondeu assim a alguma destas perguntas, não se preocupe. Não significa que está doente, significa apenas que é humano. Que o seu cérebro aprendeu aqui padrões que a tecnologia instalou nele. E que com consciência, esta é boa notícia, os padrões podem mudar. O primeiro passo é nomearmos. E hoje já nomeamos. Então o que é que nós podemos fazer? Não precisa de abandonar, de largar o telemóvel na floresta e tornar-se um ermita. A ideia não é eliminar a tecnologia. A ideia é que ela nos sirva, domesticá-la. Aqui vão algumas estratégias que lhe quero apresentar. Estratégia número 1. Tirar o seu telemóvel do modo de vibração. Parece uma coisa pequena, mas é poderosa, porque ao reduzir este estímulo tátil repetido, ajuda o seu cérebro a desaprender esta associação, esta alucinação associada à síndrome da vibração fantasma. Em reuniões, em jantares, em momentos tranquilos, coloque o telemóvel em silêncio. Estratégia número 2. Use a tecnologia para lidar com a tecnologia. Então, os nossos telemóveis, a maior parte, já têm aqui a possibilidade de nós podermos verificar quanto tempo é que nós passamos realmente ao telemóvel, para ganharmos essa consciência. E isso é o início de uma mudança. Se não tiver essa opção no seu telemóvel, há aplicações que lhe permitem verificar, acompanhar o seu uso do telefone. Estratégia número 3. Criar zonas livres de telemóvel. Não no quarto, não ao jantar, não na primeira hora da manhã. Portanto, definir estes tempos como espaços sagrados, onde está presente, onde o telemóvel simplesmente não entra. Estratégia número 4. Praticar um detox digital regular, ou seja, pode ser uma tarde por semana em que está desligado aqui do telefone, pode ser um domingo de manhã, pode ser até um fim de semana se quiser aumentar aqui o desafio. O objetivo é dar ao seu sistema nervoso períodos reais de descanso, sem esta estimulação constante. Estratégia número 5. Identifique aquilo que está a evitar. Quando sentir o impulso de pegar no telemóvel sem nenhuma razão, pergunte-se: o que é que está a fugir agora? Aborrecimento, ansiedade, uma conversa difícil, seja o que for, a resposta pode dizer muito e ser significativa. Última estratégia número 6.
procurar ajuda profissional se necessário. Portanto, se os sintomas de ansiedade são persistentes, de depressão, de dependência, e se estão a influenciar na sua vida de forma significativa, fale com um psicólogo. Não se trata de um momento de fraqueza, trata-se de um momento de inteligência emocional. E a verdade é que nós vivemos numa época extraordinária, com mais acesso, mais conexão, mais informação. Isto é único. As gerações anteriores não tiveram esta oportunidade. Só que também é um período de mais ansiedade, mais pressão e mais ruído. A síndrome da vibração fantasma é na realidade uma metáfora perfeita do nosso tempo. Um cérebro tão habituado ao estímulo constante, tão condicionado à expectativa de ser chamado, que começa a inventar chamadas que não existem. E a nomofobia podemos considerar que é o medo de estar só, sem o escudo do ecrã, só com os nossos pensamentos. Só que o que nós percebemos é que, considerando que o nosso cérebro tem plasticidade, ou seja, aprende e desaprende, este processo de nós criarmos aqui um espaço de calma para a nossa mente, para o nosso cérebro, desaprender aqui alguns hábitos que são um bocado nocivos para nós, é viável. Só precisamos de aplicar pequenas ações, fazer pequenas escolhas e repeti-las. Então, permita-se cuidar da sua relação com o digital e deixa aqui o seu comentário, deixa aqui as suas questões e partilhe também junto das suas pessoas. E nós vemo-nos no próximo episódio e até lá, pense com o coração.